Um conselho que me deram no banco, que eu passo para todos os meus funcionários até hoje. Quando você for trabalhar para alguém, seja o melhor colaborador daquela empresa. Porque numa crise, o melhor fica e o pior vai embora. Quando a empresa está boa, o melhor sobe e o pior vai embora. Fala, revolucionário! Ei, você não estava esperando por esse podcast. Você não tá. Obviamente, todos os podcasts aqui são especiais. Só que esse daqui vai ser diferenciado. E o que eu sempre falo aqui, a gente sempre procura sair do piegas. E esse convidado aqui é para realmente a gente sair do que é piegas. Ó, pra você ter noção, o cara é mentor, empresário, escritor. Então ele tem um know-how, um conhecimento que vai agregar muito para você. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Seja bem-vindo, Anderson Coelho. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Obrigado pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. E assim, quando eu procurei te fazer esse convite, eu sabia do know-how que você tem para poder passar e um conhecimento muito grande. Até porque você se posiciona, você está sempre nos eventos, né? Você é um cara que tem um network monstruoso e eu acredito que o conhecimento ele só é válido quando é passado para o próximo. Concordo. E eu acredito que assim, nossa, é uma grande oportunidade para você passar o seu conhecimento e não tem nada melhor do que você passar o seu conhecimento e ver as pessoas serem transformadas por causa desse conhecimento. Me fala como que você atua dentro do seu mercado, né? Que você é o dono aí da Enjoy, que é uma grande empresa de açaís aqui em Portugal. Como que foi esse começo para você adquirir o conhecimento necessário para criar esse negócio? Bom, a Enjoy, né? Joy, ela nasceu em 2019, mas já vem do conhecimento muito, muito lá de trás, né? Uhum. Eu, antes de abrir a Enjoy, já tive outras empresas, tive um total de umas 10. 10 empresas? 10 empresas. Sim. No Brasil, pronto, eu falo que tem mais tempo de Portugal do que de Brasil, né? Estou aqui vai fazer 24 anos já em Portugal, mas lá do Brasil eu já vim pegando alguns conhecimentos que hoje, eu falo para 30 e poucos anos de conhecimento agregados nesse, hoje colocado dentro da Enjoy, né? Uhum. Lá no Brasil eu trabalhei numa metalúrgica, então fazia peças para Fit, então eu trabalhava em 3 setores, que era o setor da montagem, que é de fazer as prensas, peças para Fit, né? Depois a exportação, importação, também da faturação, e a gente faturava muito. Então, você fornecer peças para Fit, e também no sistema Just in Time, que a gente batia as peças do dia. Uhum. Então, deu um conhecimento também muito grande. Trabalhei em banco também lá no Brasil como office boy, que me deu um conhecimento muito grande também em questão de pessoas, né? Que eu trabalhava com diretores do banco. Então, como eu era o office boy deles, sempre estava ali pegando dicas e informações. Quando vim para Portugal, comecei a trabalhar com uma empresa de transporte, como já trabalhei no Brasil transporte, peguei aqui também transporte, depois comecei a fazer importação, exportação, vendas, então veio juntando esse conhecimento todo. E quando eu fui abrir a Enjoy, que por acaso foi uma empresa que eu abri com negativa, né? Então assim, acho que um dos cases de sucesso da Enjoy hoje foi porque ela começou negativa. Então ela começou com 20 mil euros negativo. 20 mil euros? Negativo. E no primeiro mês já estava faturando 20 mil, no terceiro mês estava faturando 50 e no quarto mês estava faturando quase 70 mil euros. Pô, teve essa escala... No inverno. No inverno. Não, e isso aí você tocou num ponto assim que é maravilhoso, porque assim, se eu fosse fazer pensasse num negócio, né, eu falo assim, açaí é um bom, e aí explora, no Brasil lá é um negócio muito grande, mas em Portugal o pessoal vai ter frio, será que o pessoal vai consumir açaí? Eu me perguntaria isso. E eu vejo você até como um visionário, por quê? Porque mesmo com essa objeção, não sei se você pensou nisso antes, mas mesmo com essa objeção você foi lá e fez. E deu super certo. Então, o pessoal consome açaí no frio. Obviamente não é na mesma quantidade. Não, né? Não, a proporção é menos. Mas o interessante foi assim, como eu abri a primeira loja nossa, né, que é de Cascais, que era no Cascais Vila, abri 10 de agosto de 2019. Uhum. E quando foi, pronto, a gente abriu ela sem grana mesmo, assim, mesmo, né, só com a ajuda de alguns amigos. Depois... Só você que tinha sócios ou não? Não tinha só, não. Aí, pronto, eu até convidei vários sócios, foi até engraçado tocar nisso. Eu convidei vários sócios, várias pessoas para entrar, né? Então foi assim, ó, eu falei, cara, vou abrir uma loja aqui,
Só que como eu já tive, quando eu tive mais empresas, eu cheguei a ter 5 empresas, cheguei a ter 200 funcionários. 200 funcionários? 140 nos Correios, empresa de transporte que era de Aham. estafeta, mais as lojas de coco, açaí que eu tive no passado. E quando eu fui chamar o pessoal para abrir, o pessoal, não, como eu estava quebrado, né? Falei, olha, preciso de 20 mil para entrar aqui, dava 50% para os caras. Não quero entrar não. Quero nem E saber. outro. Cara, eu cheguei a oferecer por 2.500 euros, 50% da loja. Gente. Ninguém entrou. Na verdade, entrou um cara, ele entrou, colocou 5 mil euros, na verdade, e depois ele falou assim, Anderson, não, vou ter que ir alugar uma casa e não sei o que, e pediu o dinheiro de volta. Nossa Senhora. Aí eu devolvi. Pronto. Aí abri a Enjoy, né, no sufoco, ela escalou muito rápido, no primeiro dia vendeu 340 euros, no quinto 600, 700, no 10º dia estava vendendo 1.000 euros por dia. Aonde foi a primeira? Foi no Cascais Vila. Ah, ok. O diretor do shopping me ajudou na altura, me deu 3 meses free para mim andar com a loja sem abertura, né? Uhum. Então, eu acho que a história que mais conecta hoje, apesar das outras empresas foi todas ter histórias super boas também, mas essa é que eu comecei mesmo no negativo, né? Uhum. E ela no janeiro, em dezembro, estava faturando na casa dos 30, 40 mil euros. Em janeiro faturou 50 mil euros e já era frio. Quando foi fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia, na verdade 15 dias, né? A pandemia entrou dia 15 de março, eu fechei o fevereiro com 65 mil euros de faturação. De 65, 57 mil euros era de açaí. Eu tinha outros produtos na loja, Sim, na verdade, sim, né? sim. Tinha pastel, caldo de cana. Falei, não, pô, se Mas Pagou o carro-chefe era o açaí. o carro-chefe era o açaí. 90%, vamos dizer, que a faturação era o açaí, né? Uhum. E veio a pandemia, a gente teve que fechar e tivemos que reinventar na pandemia, né? A gente, no segundo mês de pandemia, que foi abril, né? Março, abril, a gente caiu ali para 13 milhões de faturação. A gente teve que se reinventar, mas em abril, Antes da pandemia maio, era quanto? 65. 65. É. Depois caiu para 13 mil. Caiu para 13 mil. Porque fechou Caiu tudo, bastante, né? né? A gente estava no shopping, então foi mais penalizado naquela altura. Nossa. Depois a gente foi mexendo ali, como empresário o empreendedor tem que sempre se virar. E a gente começou já em maio vender 40 mil, junho já voltou a vender 50 mil e foi indo. A gente, na pandemia, no segundo ano de pandemia, que foi 2021, a gente abriu outra loja, abrimos Carcavelos, na pandemia. E foi sempre focado no açaí. Hoje é lógico, naquela altura a gente não tinha tantas lojas de açaí, tantos concorrentes como tem hoje, né? Mas mesmo assim a gente chegou de 2023 para 2024, a gente cresceu 102%. Pô. E a primeira loja nossa, sempre mantendo o mesmo ritmo e aumentando a faturação ano a ano. Então, para nós é muito satisfatório ter hoje 9 lojas abertas, mantendo a primeira loja com o faturamento sempre aumentar. Ainda a gente tem ali agora uma média de 20 concorrentes ali num raio de 3 quilômetros. Gente, então você foi pioneiro aqui em Portugal nessa questão. No açaí eu comecei em 2008, né? 2008, então eu né? posso falar que fui pioneiro. Tanto na água de coco, que eu importava o coco verde do Brasil, caldo de cana e pastel. Uhum. E depois a gente começou a vender hambúrguer. O açaí eu vim conhecer ele aqui. Conheci em 2008, 2009. Foi 2 portugueses que me apresentou, eu não conhecia o açaí. Uhum. Mas logo a gente já começou a vender muito também, porque a gente tinha anúncio na televisão. Então se você for hoje no YouTube, coloca lá Mr. Coco Portugal, vai aparecer as nossas lojas lá, que fazia publicidade na Record Internacional e tudo. Fazia fila. Era, né? Mas e você vai falando, vai me surgindo várias ideias e várias coisas assim. Então vamos voltar lá pro início, que quando você falou isso eu já falei assim, a gente tem que destrinchar mais sobre esse assunto, que a questão, você teve 10 empresas antes de ter Enjoy. O que aconteceu nesse tempo? Como é que foi essa história com essas empresas e tudo mais? Como é que foi isso para você? Elas quebraram, venderam, você vendeu? O que aconteceu nessa época? Não, o que aconteceu? Eu abri uma empresa, eu trabalhava de estafeta, né? Então abri uma empresa de transporte em 2003. Trabalhava para o Mundo VIP, que é operadora turística. Então quando você começa a trabalhar para uma empresa que tem nome no mercado, você frequenta outras empresas, automaticamente eles querem conhecer a tua empresa. Sim, sim. E naquela altura não tinha tanto brasileiro, o mercado era ainda mais tranquilo aqui, não tinha tanta concorrência, vamos dizer assim, né? Então eu comecei a trabalhar para Mundo VIP, que é operadora turística, eu trabalhei para a TMN, que na altura acho que é Mel, se não me engano. Uhum. É uma empresa de renome no mercado.
fui trabalhar para a Top Atlântico, então criei uma empresa de estafetagem, que no Brasil é motoboy, né? Aham. Depois tivemos um contrato com o CTT Expresso, onde eu tive mais funcionários, na base de 140 funcionários só no CTT Expresso. E pronto, a loja foi indo bem. Depois tive a ideia de começar a importar coco verde, num almoço com os amigos. Cara, você não traz coco verde, você gosta tanto. Eu, boa. Peguei um avião, fui no Brasil, pesquisei sobre coco verde, comecei a importar. Aí, Mas um detalhe, segura essa parte aí. E essa questão naquela época, como é que era essa questão dos impostos? Porque hoje, teve uma cliente minha que estava querendo importar lingerie, ela pagou muito imposto e muita coisa e no final das contas nem valeu a pena. Como é que era isso naquela época? Isso atrapalhou, ajudou? Como é que era isso? Não, aí a pessoa fez um estudo de mercado, né? Por exemplo, o coco verde, eu fiz estudo de mercado primeiro. É um produto que eu comprava no Brasil na altura por 20 centavos de euro, mas o transporte tudo chegava aqui a 75 centavos de euro. O IVA é 6%, eu não tinha uma taxa que eles falam que é a taxa de direitos, né? Por exemplo, alguns produtos têm taxa de direitos. O abacaxi, por exemplo, tem taxa de direito, porque a madeira tem abacaxi. Então, que lá chama ananás, né? Que é o ananás, mas é a mesma fruta. E ela tem uma taxa de IVA de 6% fruta e mais 7% porque Portugal produz o abacaxi. O coco verde não produz. Então, só fazia pagar 6% do IVA, não tinha taxa de direito. Então foi... Então, a lingerie, por exemplo, deve ter 23 de IVA, mais uns 25 ou 27 de taxa, ou mais, porque Portugal é um país de polo industrial muito forte, né, no Porto. Então, tem empresas gigantes de confecções, que fazem para o mundo todo, né? Inclusive, algumas marcas famosas fazem as peças aqui em Portugal. Mas esse conhecimento que você teve de estudos de mercado, é um conhecimento empírico ou é um conhecimento que você aprendeu com alguém? Porque você fez um estudo antes de trazer o coco. Como é que foi isso? Então, eu fiz 2 estudos. Fiz um estudo com a Embrapa do Brasil, né? Para quem já tinha importado coco para Portugal. E tinha um senhor que tinha feito na altura um contentor, mas não correu bem. Mas ele já tinha aquele estudo. Depois eu fui falar com um amigo meu que trabalhava com frutas, importação para o mundo todo. Então ele mandava fruta para o Japão, para os Estados Unidos, para tudo. Então ele já tinha esse estudo já. Então ele me passou essa parte, a gente alinhou e mandamos para cá. No primeiro ano, primeira importação, eu mandei vir um contentor e eu perdi ele, porque o time eles mandaram para Roterdã e o coco, para quem não sabe, é uma fruta, ela tem que chegar aqui, em 15, 20 dias tem que ser vendida, senão ela Nossa, então tinha isso também. E isso foi um desafio no início? Demais. Como é que você ultrapassou isso aí? Então foi assim, eu chamo isso de sistema Coca-Cola. Depois eu vou te mandar umas fotos para você entender. Tá. O que aconteceu? Eu trouxe o coco, perdi o primeiro contentor, na verdade, né? Porque não perdeu o time do coco, era muito assim, rápido. Então, para ir para Roterdão são 22 dias. E ele falou, vai ter que procurar outra rota melhor. Então, beleza. Ele fez uma rota que saía de Suape, naquela região do Nordeste, e vinha para Vigo, na Espanha. Demorava 7 dias, quer dizer, eu ganhava praticamente 15 dias a mais do que o outro. Então, fizemos essa rota, ela veio. Quando chegou aqui, aí veio um desafio de fazer a entrega. Vinha em caixas de 6, né? Então, se você for ver na internet, tu vai ver lá o contentor chegando e tudo. E eu ia distribuir o coco nos eventos, né? Para café, restaurante, tudo. E tem um problema, cara. Porque os restaurantes e bares têm pouco espaço de armazenamento. Mas peraí, você vendia o coco antes? Coco, frutas. Não, por exemplo, você fazia importação. Exatamente. Mas ele já estava pré-vendido ou pré-vendido. Já estava pré-vendido. Eu usei uma tática. Hoje é para liberar tudo, né? Para esconder nada. O que eu fiz? Eu lancei uma publicidade antes na televisão. Coloquei lá, fiz um vídeo. Colocado no YouTube, tá lá também esse vídeo da Mr. Coco. Então eu lancei esse vídeo na televisão dizendo que a gente vendia coco verde no Brasil. Aí eu coloquei até o telefone 24 horas e coloquei uma pessoa para atender. O que aconteceu? As pessoas ligaram, queriam ver o coco, eu mandei vir alguns de aviões, provava o coco e fazia a encomenda. Né? Então encomendava, reservava 50%. Então, quer dizer, metade do contentor já estava vendido, já estava garantido. Funcionou super bem. Quando estragou o primeiro, eu falei, olha, já está todo vendido. Acabou, como diz, foi uma fatalidade que serviu também. Falou, o coco tentou ver e tudo, mas já foi todo vendido. As pessoas, ok, então quero encomendar de novo. E então vendi a metade para distribuição, né, para as pessoas, e depois tinha que vender a outra metade para o café, para o restaurante.
E quando eu ia vender, o coco, como ele é grande, o coco pesa 2,5 kg, né? Mas desse tamanho assim, e eles não tinham onde guardar o coco. Então colocava, o cara, eu só quero uma caixa, vinha com 6. Eu falei, pô, agora deu um trabalho danado, ficar rodando para entregar. Aí eu olhei para cá, fui para o negócio da Coca-Cola, né? Para aquela arca refrigerada da Coca-Cola. Eu falei, pô, vou ter que fazer igual a Coca-Cola. Então o que eu fiz? Comprei aí uma dezena de arcas igual da Coca-Cola, coloquei a marca da Enjoy Joy nela, e foi se colocando nas praias todas. Cada arca cabia 80 cocos mais ou menos. Tinha lugar que vendia 400 cocos num dia. Então o processo foi muito rápido, porque eu tinha mais de 40 arcas. Quando eu chegava com 10 mil, já entregava tudo. No outro semana chegava outro, assim foi indo. Cheguei a vender 4 contentores no mês de coco verde. Sério? Nesse sistema. Aluguei uma frota de carros para fazer a entrega. Vou lhe mandar depois os vídeos, se quiser depois colocar para as pessoas entenderem. E qual que era a margem assim que você tinha? Cara, a margem era fantástica. A margem era boa? Era boa. O coco chegava aqui a 75, o pessoal não vai me matar depois não, tá? O coco chegava aqui a 75 centavos de euro naquela altura, foi em 2007 também, né? Os custos eram outros. Eu vendia para distribuição a 2,50 e vendia nos festivais a 5 euros. E como era exclusivo, ninguém tinha, então tinha essa margem muito boa. Lógico, também gerei muito emprego, né? Gerei muito emprego. Muita oportunidade, muita coisa, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu não tô entendendo ainda, Anderson, da onde que vem essa mentalidade? Porque, por exemplo, seus pais são empreendedores? Não. Da onde que vem essa mentalidade? Desde criança já pensava em empreender? Da onde que vem isso? Não, desde criança já, é assim, hoje eu estava até, quando estava escrevendo um livro, estava até lembrando, né, que eu fui aprender sobre metas lá atrás. Bom, minha família é família humilde, né, meu pai é até analfabeto, na altura já faleceu, mas ele era analfabeto, mas era muito inteligente. Ele fazia coisas que engenheiros não conseguiriam fazer na altura, questão de construção. Minha mãe, doméstica de casa, né, então esse empreendedorismo veio de algum lado que eu ainda não sei. Mas você nunca teve uma referência, uma pessoa que você fala assim, nossa, que cara... Porque tem muita gente hoje que tem referências, né? Vou te dar um exemplo. A não ser que seja, sei lá, algum dom espiritual. Mas para uma pessoa ela sair, sei lá, da favela, um exemplo, ela tem que ter uma referência. Vamos supor, todo aquele ambiente dela ali, ela precisa olhar alguém e se inspirar. Sim. Muitas das vezes, infelizmente, eles se inspiram no traficante, no cara que é o líder da boca, não sei o que. Mas, nesse momento, o que você acha? Você acha que foi uma questão de dom ou você chegou a ter alguma referência para você se inspirar e você falou assim, não, eu acho que eu posso fazer algo parecido, eu posso me educar dessa forma? O que você acha que foi? Eu acho que foi um pouco de cada. Por exemplo, quando eu trabalhava dos 9 até os 14, eu trabalhei vendendo picolé. E a gente tinha meta, para pegar a melhor caixa lá da sorveteria, você tinha que ser sempre o primeiro Então eu estava pensando isso um tempo atrás sobre as metas, né? Quando a gente joga as metas pro mercado. Então, por exemplo, para mim ter a melhor caixa, eu tinha que ser o melhor vendedor. Então eu tinha privilégio, chegava a qualquer hora, pegava a caixa, aquela parte toda. Eu fui trabalhar no banco. E no livro que eu vou lançar, fala até sobre isso. Que eu tive lá 2 mundos. Pode falar o nome do livro? Eu rico e eu pobre. É o nome? Sério? Cara? Por que eu rico e eu pobre? Porque dos 14 até os 18 anos, eu trabalhei na Caixa Econômica Federal no Brasil. Então eu trabalhava com os diretores do banco. E morava na favela, né? E depois ia trabalhar no banco. No banco era outro ambiente. Então andava com o diretor, andava com o pessoal, tinha o clube da Caixa, tinha os eventos, tinha festa. E as pessoas que eu trabalhava com ele, por exemplo, eu trabalhava na parte da contabilidade também. Então tinha sempre referência de pessoas de outro nível. Patamar. Então eu ia no final de semana para o clube, ia nos eventos, festas, tudo que a Caixa Econômica utilizada para os diretores e para os funcionários, eu estava dentro. Eu era um terceirizado, era um office boy, mas eles me tratavam super bem lá. Então eu fui aprendendo muita coisa. E os caras do banco me passavam tudo sobre mentalidade de ser rico. Então você via o tratamento que era muito interessante. Por exemplo, você chegava na favela, o tratamento era outro. Você ia andar com os caras para um restaurante ou para um final de semana, o tratamento era completamente diferente. Eles tratavam as esposas diferentes, tratavam os filhos diferentes. A conversa era outra, o paladar, você comer, sentar. Então, eles me ensinaram isso também. Então, eu até coloco no livro que eu tinha os 2 mundos no mesmo dia. Porque das 9 da manhã até as 5 da tarde, eu estava no mundo
das pessoas ricas, né, e com outro linguajar. E depois à noite chegava na favela, era outra realidade. Então fui moldado nos dois. Isso não bugava sua mente, não? Ou você acha que isso te ajudou? Ajudou. Nessa perspectiva? Porque eles falavam assim, olha, me deram muito conselho, e um conselho que me deram no banco, e que eu passo para todos os meus funcionários até hoje. Falaram assim, olha, quando você for trabalhar para alguém, seja o melhor, tenta ser o melhor colaborador daquela empresa. Porque numa crise, o melhor fica e o pior vai embora. Quando a empresa está boa, o melhor sobe e o pior vai embora. Então é sempre qualquer empresa que for trabalhar, as pessoas acham que não, mas os donos, os diretores, os chefes, sabem quem é o melhor e o pior. Quem está ali trabalhando, quem está ali mocegando, que a gente fala no Brasil, exatamente, né? E eles sempre falaram, Anderson, dá o teu melhor aqui dentro. Quando eu saí do banco, me ofereceram um cargo super bom lá. Pronto. Você pode começar aqui como caixa e depois pode subir. Mas eu tinha outros planos já. Fui para metalúrgica. Quando entrei na metalúrgica foi a mesma coisa. Eu entrei como ajudante de prensista, até brinco que era a orelha do prensista, que é o cara que colocava as peças para bater. Em menos de um ano lá, eu era abaixo do diretor-geral. Já para você ter uma ideia, eu tenho a 7ª série. Eu mandava num cara que dava aula em faculdade. Ah, era? Então pra você ver como que era. E eu, ajudante de prensista, fui para prensista, ajudante de expedição, chefe de expedição, faturista, e depois eu fazia parte a gente faturava praticamente quase 300, 400 mil reais por dia. Por dia? Por dia. Caramba. Fabricava peça para Fiat, saía 5, 6 carretas diárias de lá, de peças. Então eu peguei muito conhecimento. E as pessoas que estavam nessa empresa também, os diretores, me ajudavam muito, porque eu queria crescer. Quando você quer crescer, cara, os caras te empurram. Empurra, sim. É aquela questão de tipo, você falou um gancho muito interessante, que tem um dos meus mentores que ele fala que tem 2 tipos de funcionário. Que é aquele que é o cabeça de gato e o rabo de peixe. Você já viu esse aí? Conta pra galera essa questão do cabeça de gato e o rabo de peixe. Deixa pra você contar essa aqui. Não, essa aí é muito boa, porque o funcionário que ele é o rabo de peixe é aquele que fica morcegando, que é o que você tava falando. Exatamente. Ele fica enrolando e tudo mais e tal. Então todo mundo sabe. O chefe sabe, as pessoas sabem. Agora tem o cabeça de gato, que é que ele fica o tempo todo querendo, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso agregar, que é o funcionário que vai ficar e ele vai ser aquele intraempreendedor. Exatamente. Ele não é empreendedor ainda, mas ele está dentro da empresa agindo com mentalidade de dono. Isso e esse mesmo. é que futuramente vai ser um empresário. Então isso daí que você está falando é maravilhoso. Então uma pessoa até hoje que está nos assistindo, que ela é funcionária, se ela tiver essa mentalidade, ela vai se tornar um grande empreendedor. Faz sentido? Demais. Isso? Olha, pra ter uma ideia, nessa empresa que eu entrei na metalúrgica, eu entrei como prensista. Depois, quando cheguei a mais de um ano para passar abaixo do diretor, eu era o cara que mandava em tudo lá. Eu tinha carro do ano. Lançava um carro da Fiat e já me dava um carro. Eu tinha 2 carros no setor, um para mim e um para o outro. Eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Eu adorava aquilo. Sentia que a empresa era minha, igual você te falou. Estourava as horas extras, tudo. O salário era super bom. Então eu andava de avião para cima, para baixo, lá que eles mandavam, vai fazer isso, vai resolver aquilo. Então eu tinha poder na empresa. Eu estava com o quê? 20 anos. Não, 20 nada, eu tenho com 18, 19 anos. E das pessoas que era chefe lá, que dava aula na faculdade, tinha base de 60, 65 anos, é um cara super estudioso. Aí é interessante, você fala, um cara de 7ª série ganha mais que um cara que estudou a vida toda, né? E dava aula em faculdade, ensinava os outros, e tinha que receber um ordem de um cara que não tinha nem formado ainda. Não falo para grande, mas dizer assim, que o cara que tem força de vontade e aposta nele, ele consegue chegar em qualquer lado. Você entendeu? Não, total. E o que você tá falando aí, lembrei de uma história de ele é tio do meu irmão de criação. E ele... O tio é primo, alguma coisa assim. E ele é analfabeto, ele tava contando, eu fiquei abismado com aquilo. Porque é tido como se não tiver uma faculdade, se não tiver alguma coisa, você não vai conseguir nada. O cara era analfabeto, o cara tinha muito dinheiro. Muito dinheiro e assim, tinha fazendas e muita coisa conquistada. Mas como é que ele chegou naquele nível sendo analfabeto? É a questão da mentalidade. E agora pegando só para fechar o gancho da questão da água de coco, que o pessoal depois vai ficar com raiva de mim e falar assim, aí, começou a falar da água de coco, como é que terminou essa história? O que aconteceu? A água de coco a gente importou até 2013,
fizemos importação de 2007 a 2013. Depois veio uma crise, quando você perguntar o que aconteceu com as empresas, né? Eu vou resumir esse pedaço. Então, até 2013, a gente tinha aí 5 empresas. A gente tinha empresa de transporte, tinha as lanchonetes, tinha importação, distribuição, e trabalhava também com venda de carros e motos, essa parte. Sim. Quando veio a crise, começou em 2009, 2010 em Portugal, foi uma crise, não sei quem estava aqui na altura conheceu essa crise. Quando entrou a Troika, então a Troika, ela alinhou Portugal e você tinha que pagar uma parte do seu salário para o governo para poder aguentar. E o Brasil Como é que era isso? Troika? É um imposto que era teve era tipo o FMI. Ok. E eles vêm para regular o país. Okay, entendi. Então, 1/3 do seu salário, de tudo que você ganhava, o governo retia para poder pagar para segurar o país, né? Segurar o rombo. E os meus clientes, 90%, tanto cliente como funcionário, 90% era brasileiro. Entendeu? E como Portugal estava nessa crise, o mundo todo estava passando, né? E tinha lá a Copa do Mundo no Brasil, aquela coisa toda. O euro despencou, chegou a estar, tipo, um euro valia R$1,90 naquela altura. Então as pessoas foram todas embora. E isso, além de estar o país ruim, né? Ficou pior ainda, meus clientes indo embora. Então eu quebrei naquela altura. Cheguei a estar com R$10 mil na conta no Brasil, porque eu tinha esquecido da senha. E isso causou dívidas? É assim, não, causou dívida, eu vendi tudo que tinha que vender, vendi carro, vendi tudo, casa, tudo, paguei as dívidas na altura e fui pro Brasil. Naquela época. Naquela época. Aí fiquei no Brasil lá de 2013 mais ou menos até 2015. Fiz lá importação, exportação, como já sabia dos negócios que funcionavam, comecei a vender e importar no Brasil. Depois retornei para Portugal. Aí voltei a retornar com um coco novamente. Aí vamos chegar onde está agora na Enjoy. Aí falei, um coco já é um produto que eu já conhecia, falei, vou começar pelo coco que é mais fácil. Então eu levantei um dia uma grana no Brasil com importação e exportação, voltei para Portugal em 2015, comecei a trabalhar com coco, as coisas estavam andando bem, reabri uma lanchonete de novo da Mr. Coco para tentar novamente abrir as lojas, só que aí não estava dando muito certo, mas eu tinha colocado todos os produtos, pastel, caldo de cana, coco e o açaí. Já tinha. E eu vi naquela altura que o açaí estava sobressaindo sobre qualquer outro produto. E eu falei, cara, acho que eu vou focar no açaí. Tinha acertado na veia. Vou focar no açaí. Aí eu fechei essa lojinha que era vamos dizer que era um laboratório, né? Exclusivo de laboratório para mim, em 2017 para 2018. E quando eu estava apostando no coco para 2018, teve aquela greve no Brasil dos caminhoneiros, lembra? Sim. E eu apostei tudo no coco, mandei vir 2 contentores, os contentores ficou parados lá no Brasil. Depois eu falei, dá para vir ainda, mandei vir para Portugal, não é mesmo assim os cocos, para não tentar salvar alguma coisa. Chegou que teve a greve dos estivadores, que é o que liberta o coco. Gente! Aí, nossa, o único dinheiro que eu tinha, perdi tudo. Era quanto mais ou menos na época? Cara, eu perdi uns 100 mil. 100 mil na palada só. Porque eu investi em tudo, né? Eu investi no transporte, na logística, no marketing, televisão, aluguel de carro, locação de espaço, tudo para fazer. Então, tu faz um investimento muito grande. Depois, quando isso acontece, você tem que pagar tudo, né? Mas é isso que eu quero detalhar. Como é que fica a mente sua mente naquele momento? Tipo, você tinha passado a crise aqui e tal, tinha quebrado, foi pro Brasil e aconteceu isso também novamente. Como é que ficou sua mente naquele momento? Eu sei que é difícil às vezes você lembrar, né? Porque às vezes tem um bom tempo. Mas como é que ficou a mente do Anderson, assim? O Anderson, sei lá, caiu na depressão, ou falou, não, tal, isso acontece. Como é que ficou isso? Não, quando você vai assim, é foda. É pesado. É pesado. Se o cara não ter ali, por exemplo... Hoje eu entendo que eu tive que passar por aquilo. Tá? Hoje eu entendo que eu tive que passar por aquilo, mas foi muito complicado. Tipo assim, eu cheguei a contar moedinha para poder abastecer o carro. Moedinha de 5 centavos, juntar aqui os bolinhos de 5 centavos e 10 centavos para colocar 10 euros para abastecer um carro velho. Você entendeu? Então, quem andava com carro importado, tinha 3, 4 carros em casa de 4 andares e tudo. E se cair nessa parte é bem complicado. E será onde no Brasil? Então aqui. Isso foi aqui? Já foi aqui já. Mas quando aconteceu isso no Brasil, você é da onde do Brasil? Sou de Minas Gerais. Você é de Minas. E aí BH, no caso. BH. Aí no caso aconteceu aquela segunda queda em BH. Não, a segunda queda, eu já fui para BH quebrado.
Já foi Foi pra lá quebrado, quebrado. se reergueu e aconteceu. Lá, como eu já conhecia de importação e exportação, então eu comecei a importar, um amigo meu trazer da China kit Shannon, que Shannon no carro, e eu revendia. Quando você já tem o caminho das pedras, é fácil. É fácil, Você já fala, não, vou fazer isso, já consegue movimentar. Então eu larguei muito rápido lá. Eu, no segundo mês, já estava andando de carro zero, vendendo na importação. 6 meses depois, eu já estava morando em Florianópolis, de frente para a praia, importação para um lado, importação para o outro, fazendo as pontes, né, de produtos, comprando e revendendo, sem dinheiro, porque quando você tem um produto e tem um comprador, você ganha intermediação. É o melhor negócio do mundo, tá? Quem sabe fazer isso, fica rico do dia para a noite. E para você que tinha esse conhecimento, vamos supor, aconteceu isso. O empresário que está assistindo hoje aqui, para essa câmera aqui, e ele está pensando em montar um negócio parecido, alguma coisa, de importação e tudo mais, quais são os erros que você observa que você cometeu naquela época, que hoje provavelmente você não cometeria, e você teria um conselho para dar para ele não acontecer a mesma coisa da questão? Eu começaria de pequeno. E, por exemplo, eu apostei tudo na importação do coco novamente, né? Aham. Porque eu já conhecia todo o processo, mas não contava com a greve. Ah, ok. E colocou todo o seu caixa ali no... Eu estava trazendo 2 condutores de uma vez. Se eu tivesse trazido só um, eu tinha o capital do outro, então me aguentava. Mas eu confiei tanto no negócio que eu coloquei a grana toda. Só que aí não foi culpa minha, foi culpa da política, né? Então, lá no Brasil, teve a greve dos caminhoneiros, travou tudo. Quando chegou cá, teve a greve dos estivadores, que são praticamente igual, né? Um é do caminhão, o outro é o cara que libera. Então eu falo hoje que o cara quer investir, nunca coloca o dinheiro todo naquele produto. Naquele produto. Cara, não dá para trazer um contentor? Traz uma palete. Muitas das vezes procura o produto que esteja no mercado. Por exemplo, hoje, quando estou validando o produto, ou eu procuro um produto que está no mercado, nem que eu pago mais caro por aquele produto e não ganho nada nele, mas eu faço a validação dele. Sim, Depois, que é o MVP. exatamente. Você não precisa ganhar naquele primeiro produto. Exatamente. Por exemplo, você compra uma garrafa d'água, pode vender por mesmo preço, pode até mais barato, só para você ver se o negócio roda. Você sabe onde já tem a fonte dela depois, então é mais fácil. Então, o seu principal erro foi não testar um MVP naquela época, antes. Pensar em testar e também não observar o mercado, né? A política que estava acontecendo ali naquele momento. Você era desligado, assim, da questão política? Era? Eu estava muito focado na operação, né? Então, não estava vendo o geral, né? No geral. E também, assim, isso é muito importante que você falou. O cara vê o que está acontecendo no mundo, né? Geopolítico. Exatamente. Porque é uma movimentação errada lá. Quem trabalha com importação sabe. Sim. Eu já tive amigo que infartou. Sério? Foi mandando coisas para a China, que é metal e tudo, e no meio do caminho a China bloqueou aquilo e deu ruim para ele. Então é muito bom você estar estudando, tentar até adivinhar o que vem mais uma semana, um mês na frente, como está rodando isso. Então, hoje, para quem trabalha com importação, tem que olhar o geopolítico no geral. Eu acredito também não só importação, mas qualquer tipo de mercado, você tem que estar observando, né? Porque, por exemplo, a revolução das IAs agora. Tem gente que está com trabalho, por exemplo, que daqui a um tempo não vai existir, só que ele não sabe. O que ela está perguntando é se essas taxações do Lula que ele fez agora atrapalhou no seu negócio, sim ou não? Não, no meu negócio não, né? Porque a gente traz do Brasil para cá. Então a gente sai lá livre de imposto. Então pra gente não altera nada. Agora, quem manda daqui pro Brasil, sim. Aí a taxação, as pessoas já não querem mais mandar pro Brasil e procuram outros países. Mas no nosso caso, que é só matéria-prima, no caso do açaí, vem do Brasil, então pra gente não atrapalha em nada. Sempre a gente está importando, né, de lá para cá. Então não atrapalha não. Mas pessoas que traziam coisas daqui ou do resto do mundo para lá, muitas empresas pararam de trabalhar com o Brasil por causa das taxações. E como é que você se previne hoje em dia? Então, hoje você fica atento às tendências do que está acontecendo no mercado, ou você tem alguém na sua equipe que olha isso, o que está acontecendo, tem alguém que você segue, ou você mesmo estuda o mercado para sempre se prevenir, ou você continua da mesma forma, tipo, não olha muito para isso, só foca no negócio? Como é que você tá hoje você olha tudo. Hoje eu olho tudo. Por exemplo, a gente está indo para os Estados Unidos, com a Enjoy, está indo para Dubai, né? Então a gente está bem, tudo que é do país a gente tenta absorver, tanto politicamente, sobre impostos, sobre tudo. A gente consulta, por exemplo, tem uma pessoa que está no Dubai que está lá há mais de 20 anos, então ele conhece tudo
em termos de taxação, como funciona o mercado lá, e trabalho com várias empresas. Aham. Então, o que eu aconselho hoje é sempre procurar uma pessoa, um especialista mesmo. Sim, sim, sim. Então, lógico, você tem que olhar com o teu olhar, né, de empreendedor e de tudo, mas sempre ter aquela pessoa que está naquele local. Por exemplo, eu estou indo para os Estados Unidos, eu estou a negociar com pessoas lá que moram lá há 25 anos. Então, entende bem do país, da política do país, Sim, né? sim, sim. E muda, agora vai entrar o Trump, né? Então, eu acho que ele vai ficar melhor Vai ainda. ficar melhor. Sim. Então, tem que estar sempre a isso. E fazer como diz, o pente fino. O pente fino, né? E sempre começar com pouco, entendeu? Porque O- se dá ruim no pouco. Fazer o teste, né? Faz o teste, exatamente. E o que que você observa aqui agora, ano de 2025, 26, o que que você está observando, assim, obviamente você tem acesso a um network, assim, muito vasto, o que que você está observando que está acontecendo agora no mercado? Eu falo assim, no geral, o que que você está observando na questão da política, seja na Europa, Estados Unidos, Brasil, que a gente tem que estar navegando em vários mercados e entendendo o que está acontecendo. Como que você... A sua visão, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Não estou pedindo que você seja mãe de nada, não é uma adivinha, mas uma tendência que você acha, é o machismo. Não é? Olha, baseado hoje no network que eu tenho, que graças a Deus é bem amplo, né? Tanto tem Estados Unidos, Europa tem bastante, no Brasil também a gente tem bastante conexão e de vários níveis, né? Então a gente tem pessoas bilionárias no circuito, tem vários tipos de negócio. Lá no Brasil a gente vê que a crise está muito grande, e o mercado imobiliário lá está afundando, né? E você vê que a pessoal de leilão, 80% hoje, está tendo muito leilão. Nos Estados Unidos está ao contrário, o imóvel está subindo. Então o investidor do Brasil está tirando dinheiro do Brasil para investir ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então você vê muito essa tendência. O câmbio, como está muito favorável, então você vê hoje cada vez mais tem empresas comprando produtos no Brasil para vender na Europa. Eu tenho uma amiga que já tem 4 armazéns aqui. Sério? Ela tem em Bruxelas, tem em Suíça, tem em Madrid, Espanha, e abriu mais um agora aqui em Portugal. Ela está voando, está trazendo contentores de produtos brasileiros. Para quem está aqui com o poder do câmbio, trazer o dinheiro de lá para cá é o melhor. E eu tenho muitos empresários que estão lá fechando negócios para abrir negócios aqui em Portugal, porque quer ganhar em euro. Sim. Outros estão investindo nos Estados Unidos, quer ganhar em dólar. Quem está hoje no Brasil, a moeda está muito fraca. Eu tenho investidores que estão trazendo dinheiro de lá para cá, que não tem negócios cá ainda, né? Então ele falou, eu quero abrir uma loja de açaí, uma coisa para poder começar a ganhar em euros, porque eu estou trazendo dinheiro de lá para cá, 6, 6,5, 7 por 1, não dá. Sim, né? sim. O capital fica muito defasado, né? Então essa diversificação é muito interessante. Né? O que está acontecendo, o brasileiro está investindo muito na Europa e nos Estados Unidos para ganhar uma moeda forte, né? Uma moeda forte. Então é o seguinte, tem uma coisa que eu quero entrar aqui que eu acho muito interessante, tá? Eu acredito que provavelmente algumas pessoas não saibam sobre isso, outras pessoas saibam sobre isso, mas hoje você tá, como você já tinha dito, você tá num network privilegiado e não é por sorte, é por mérito, pelo tudo que você passou, por não desistir e tudo mais. Então assim, hoje você tá no Conselheiro do Pablo Marçal. E assim, tem acredito que ali deve ter muito conhecimento e muita coisa que você pode agregar. E eu acredito que a melhor forma de você reter aquele conhecimento que provavelmente você tem ali dentro é compartilhando e para aquilo voltar para você mesmo, para fixar cada vez mais sua mente. Você tem algo assim que o podcast, a proposta aqui é a gente sair do piegas. Porque hoje você vê na internet, você vê muita palestra, vê muita coisa... Tem muita coisa que é piegas, muita coisa que é repetição um do outro. Exatamente. Eu quero saber, assim, o que você vê de diferente? Algum tipo de mentalidade, algum tipo de modelo de negócio? O que você vê lá dentro ou que você aprende na sua visão? O que você observa? Bom, quando eu fui pro conselheiro, né, o conselheiro tem reuniões, um exemplo. Lá a gente tem toda terça-feira, a gente tem reunião com o Pablo. E onde está a reunião online, está o Pablo e está os outros conselheiros todos. Então cada um tem um nicho de mercado diferente, né, conhecimentos diferentes. Depois a gente tem presencialmente também, a gente tem duas ou três encontros durante um mês. Fora os outros eventos que a gente vai. Cara, e assim, quem puder participar desse tipo de network, de confraria, vá porque o resultado é muito, muito grande. Eu falei, você convive com pessoas lá
Pai, eu conheci um cara que ficou 25 anos sem trabalhar. Sério? Porque ele tinha uma estrutura, montou uma estrutura muito grande de empresas que bancava para ele tudo. E ele, pronto, colocou as pessoas certas naquelas empresas dele, ficou 25 anos sem trabalhar. E hoje ele voltou pronto para o mercado de novo, porque sentiu falta, né, também. Mas é muito conhecimento que você pega, tá? Muito conhecimento. E as pessoas compartilham, porque você acaba dando um ambiente seguro. Ah, com certeza. Entendeu? Então você acaba tendo um ambiente seguro, porque nem qualquer um também que eles colocam para estar lá. Eles fazem um filtro. Não é só ter o dinheiro. Não. Ter o dinheiro é de menos, é sabia? O de menos. É de menos. Eu vejo gente que entrou lá que não tinha dinheiro também, fez um esforço e entrou e ficou milionária em 3 meses, porque estava andando com milionários. Cara, e acontece, tá? E acontece. Porque é outra mentalidade, o ambiente muda demais. Muda muito, muito, cara, muito mesmo. Cada vez que você puder andar em ambientes, é lógico, você não pode dar um polo muito alto, você não consegue acompanhar também. Mas escalando, você vai pegando conhecimento, as pessoas vão acreditando também no seu conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas estão lá, mas elas precisam de você, que tem outro conhecimento, ou tem outra garra. Para agregar. Para agregar. Tem gente que tem lá, conheço pessoas que estão lá em 5 projetos, no meio do grupo. Entre si, né? Entre si. É um se ajudando ao outro. E tem negócio que nem precisa, as pessoas nem assinam papel. Na palavra. Na palavra, tem negócio que é de palavra. Olha, vou fazer isso aqui, quanto que é? Toma. Já era. O ambiente molda mesmo, viu? Completamente diferente. Completamente diferente. E o que eu percebi assim, não é tanto só a questão do conhecimento em si, que você vai assistir uma aula, alguma coisa. Obviamente tem. Mas é mais o de você estar conectado a certas pessoas e essas pessoas te gerarem oportunidades que provavelmente você sozinho não chegaria em lugar nenhum. É mais isso? Sozinho você não consegue ir a lugar nenhum. Por exemplo, eu hoje, pronto, eu tenho a empresa, mas a gente tem aí 50 colaboradores, né? Fora as pessoas, os sócios. Então, todo mundo está agregando no negócio para crescer. Cada vez mais, quanto mais o negócio cresce, mais pessoas você tem que ter junto. E faz parte do network lá do Pablo, qualquer outro ecossistema que tem, né? Tem que ter essas pessoas para poder contribuir. E muitas das vezes sai ali um insight de outra pessoa que muda toda o game do outro. Cara, uma conversa, alguma coisa que você pega. Você falou, palestra, você vai em palestra, é muito bom, você pega muito insight. Mas se você sair de lá também parte para ação, não adianta de nada. Não vale de nada. Então, muita gente vai hoje nas palestras, sai de lá com a energia toda. No outro dia, já é. Então, é o que eu falo para você. Cara, tem que ir para ação. E o que acontece muito também, né? Você quer ir, mas você depois tem um medo ou tem um bloqueio. Aí você trava ali. Eu hoje, por exemplo, eu cresço, graças a Deus, muito, porque também algumas coisas hoje você não pode ter medo. Você tem que acreditar. Né? E fala, pô, eu vou arriscar se dá ruim. Dá ruim, vai dar. Mas você já passa aquela etapa. Eu te falei, lá atrás eu quebrei, tive aquela situação toda, mas hoje eu sei por que eu quebrei. Vai ter um cara que ele tá nos Estados Unidos e tal, acho que ele é até da Rússia, ele é russo. E ele falou uma coisa muito interessante, que a pior coisa que te aconteceu foi a melhor coisa que te aconteceu. Exatamente. Então, a partir do momento quando você observa isso, obviamente você não consegue, na hora que você tá num momento ali difícil, você não consegue observar isso. Mas depois que você passa, você fala assim, ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem que eu passei por esse cliente, ou ainda bem que eu quebrei, porque você muda completamente o game. Agora uma coisa que eu quero entrar aqui, e se eu tiver errado, você me corrige, tá? 2 partes na empresa, numa empresa hoje grande e tudo mais, ou pequena também, 2 partes são extremamente importantes. É a parte da venda, tá? Uma das partes mais importantes, que está até a mais importante, e a parte da gestão, né? Como é que foi para você essa questão? Você acha que você é o melhor vendedor ou você é o melhor gestor? Ou você é o equilíbrio dos dois? Me fala isso aí. Bom, eu até um tempo atrás eu era melhor vendedor. Gostava da gestão, mas gosto de fazer gestão, mas você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. E foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz um curso que é Desafio Empreendedor, que foi em 2002 que eu fiz esse curso. 2002? Foi 7 meses. 7 meses. E até foi um curso também que deu uma virada de chave. Que eu conheci um cara que é o Moisés, e esse cara tem 104 lojas. Sério? E várias empresas, aqui né? Aqui em Portugal? No Brasil. No Brasil. E eu era muito centralizador. Cara, quando o cara é centralizador, ele não consegue crescer. Não cresce. Não cresce.
E com o Moisés eu aprendi a não ser centralizador e comecei a delegar. Delegar sem medo, porque antigamente eu delegava e queria... E ficava ali. Não, hoje eu delego, se dá ruim depois a gente corrige. Mas hoje eu faço as duas partes, gosto da parte do vendedor, faço a parte de gestão muito boa, mas agora eu estou dando para as pessoas. Então hoje eu tenho um financeiro, que trata da parte financeira, uma pessoa que é muito melhor do que eu no financeiro. Sim. Eu tenho uma pessoa que trata da parte de transporte, que é muito melhor do que eu. E hoje eu sou o cara que a gente fala o CVO, né? Que é o cara que está tentando pôr a empresa sempre à frente, trazendo tecnologia. A visão, né? A visão. Você tem um CEO hoje em dia? Tem um CEO hoje, entendeu? Que trata dessa parte. E eu estou sempre agora no crescimento, buscando novos mercados, né? Em tecnologia, a parte da IA que você falou, a gente está agora com parceiros com IA para colocar dentro do negócio. A gente vai ter agora também assinatura dentro da Enjoy, então a gente está trazendo muita coisa para esse ano para dentro da empresa. Boa, assinatura, pode falar um pouquinho sobre isso ou é segredo? Não, posso falar. Com a assinatura vai funcionar assim, a gente vai ter uma parte de assinatura onde tem 3 níveis, né? A pessoa assina, vai ter lá os produtos da Enjoy e ela recebe em casa, como se fosse uma revista, né? A gente já faz esse teste, já está funcionando. E agora a gente vai lançar já, a partir do mês de março já vai estar aí. Então você faz a assinatura, tem várias vantagens lá dentro. Sim. E recebe em casa o teu açaí, tua granola, teu mel, tudo assim. Então você está querendo criar tipo como se fosse uma tribo. Exatamente. Uma tribo de pessoas ali que vão estar conectadas e vão ter diversos benefícios. Exatamente. E essa tribo já tem nome? Enjoy Joy Group. O nome é diferenciado mesmo. E porque isso aqui você está num alto nível já de branding, né? Eu acredito que você já deve ter feito alguma coisa de branding e tudo mais. Então, o momento que você cria a tribo, já é, obviamente você está estruturando isso agora, né? Estruturando, exatamente. Está estruturando, só que você já tem um nome, aí você precisa dos outros elementos. Você já tem hierarquia. Sim. Hierarquia da tribo. Outra coisa, organização. Por exemplo, organização. Tem outros elementos que você tem. Gamificação, que no caso... Vai ter gamificação, essa questão da Enjoy Joy? Sim, vai ter. Como é que vai funcionar a gamificação? A gente vai ter a parte também da gamificação, que você tem pontos, né? Você tem aquela parte dos pontos. Depois, por exemplo, eventos. A gente vai ter um evento, o Rock in Rio. A gente vai patrocinar um Rock in Rio, vamos dizer assim. Você tem a parte de ir você fazer parte do grupo, do game, você vai também. Para os eventos também, network. A gente vai ter muita coisa relacionada a essa parte toda, tinha muitas vantagens. Sim. Na verdade é um ecossistema, né? Sim. Então quando o cara entra ali também, depois de ter a assinatura, a gente vai ter a parte que o cara pode vir como investidor também para dentro e a gente vai fazer um ecossistema, vai ter outros eventos que traz aquela pessoa para dentro dessa parte. E vai ficar uma coisa assim bem, bem ampla mesmo. E você também está estruturando já a empresa para no futuro vender? Quem sabe? Se chegar se chegar a empresa... Um bilhãozinho vende? Ainda não. Cara, essa programação, por exemplo, só na parte da bebida que a gente vai lançar, ela em 5 anos vai estar batendo 5 bi, então... Sério? Já tem tudo tem essa desenhado. projeção. Da projeção, toda no caso da bebida, né? Total. Então você já está criando ali para realmente estourar a boca do balão nessa questão da venda, né? Porque esse é o último estágio, né? Você já colocou um CEO... Agora você está estruturando ela para que venda. Ou você quer que eu fique para os herdeiros? Cara, é assim, na verdade a Enjoy virou, quando a gente fala naquela parte lá de trás, né, que eu fui entender porque hoje passei por aquilo tudo, depois quando eu também fiz o método IP, eu fui entender que na altura a Enjoy para mim é um propósito, é uma empresa de propósito. Então, assim, eu posso não vender ela completa, mas posso vender uma parte dela para ajudar ela no crescimento mais da Enjoy hoje. Né? Porque a Enjoy ela não vai ser só uma empresa de açaí. Nós estamos entrando na parte de bebidas, na parte de gelados, mas futuramente vai lançar uma parte que a gente vai para o lado dos esportes também, patrocinar a parte do esporte. Então, futuramente, acho que daqui a uns 5 anos a Enjoy está em vários nichos diferentes. Você vai começar a criar braços, né? Na empresa. Exatamente. Isso já é um alto nível, porque quando o empresário, gente, presta atenção nisso aqui, tá entregando ouro aqui para vocês, se você não prestar atenção no que ele tá falando, você tem que voltar aqui e assistir várias vezes. Eu até peço para você, Anderson, até uma técnica de copy, que às vezes você repete, porque às vezes tem coisa que você tá falando assim, e eu tô falando assim, cara, se a pessoa pega e aplica, já muda completamente o jogo.
é só na questão da mentalidade. Vamos supor, a pessoa tá montando a empresa dela para ela só ter o salário dela. Só que ela não tá montando um negócio dela para vender futuramente. Exatamente. Ou criar uma tribo, ou criar pessoas que vão sempre comprar da marca. Você já está estruturando isso. Só que eu acho que tem um tempo de maturação para o empresário, né? Para ele entender essa visão. E ele tem que ter a paciência de né? esperar, tá? Porque, assim, por exemplo, a da bebida, eu tô nela há 1 ano e meio. Trabalhando, 2 anos trabalhando na questão da bebida. Eu só vou lançar em março, mas eu tenho tudo já pronto. Já tenho as latas prontas, a bebida pronta. 2 anos. Na parte da assinatura, é 1 ano trabalhando em cima da assinatura. E o que a pessoa quer hoje fazer, também ela quer fazer muito imediatista. Ela quer fazer um negócio hoje e lançar amanhã. Não funciona. Você tem que ter uma base, você tem que ter uma base muito forte para você aguentar. O vender é fácil, o difícil é você entregar. Sim. Por exemplo, eu estou fechando um contrato de 2 milhões de lata por mês. Eu tenho que ter uma estrutura, para vender 2 milhões de lata, eu tenho que ter 6 milhões em estoque. Ter uma outra atividade só para um cliente. Sim. 2 milhões de lata por mês só para um cliente. Uhum. Como eu falei, daqui um dos maiores ativos da empresa vai ser daqui a um tempo, vai ser as bebidas. Como eu falei, daqui 5 anos tá batendo 1 bi de faturação só em bebida. Pode apontar aí, tá? Ah, vai sim, Entendeu? Já então, tá gravado aqui e vai voltar pra... Então vai estar batendo 1 bi, em 5 anos tá batendo 1 bi só de vinho, só nas latas. A gente já fez toda essa estrutura já, a gente veio estudando atrás. Além da Enjoy. Depois a gente vai para a parte do esporte, que a gente vai ter o açaí, vai ter uma bebida que é açaí com guaraná. Entendeu? Para vender. Depois a gente vai ter a parte de venda, sei lá, de óculos, ou de chinelo, ou de bolsa. Nosso público hoje, 80% do nosso público é jovens. 80%? 80% é jovens. E 60% é mulher. 60%? Ó. 60% são mulheres. Então a gente vai começar a criar produtos para esse público, né? Então a gente está trabalhando em cima disso. É lógico, tem investimento. Eu falo, hoje o nosso crescimento envolve muito mais investimento do que aqueles 20 mil euros negativos lá atrás. Se eu for ver hoje, para mim, aquilo eu tava na zona de conforto. Era, né? Hoje a gente faz investimento de milhões, né? De milhões no crescimento. Quanto mais cresce, mais investimento coloca na empresa. Para depois ter... A gente, por exemplo, hoje a gente fala que 90%, 95% da faturação da empresa de lucro vai todo reinvestido nela. Eu só tiro um pouquinho para mim, o restante é tudo 80% você reinveste. 95%. 95%? 95%. Isso aí é a mentalidade mesmo. Eu acho que 95. é isso. O segredo de você escalar seu negócio para o outro nível é você reinvestir. Só que o que é que a maioria faz? Gasta tudo, né? A primeira coisa que o cara ganha um dinheiro bom é carro novo, viagem. Não espera o timing. Então muitas vezes a empresa quebra. Você já cometeu esse erro? Já. Ixi. Por isso que eu te falo, lá atrás. Lá atrás, sim. Eu ganhava bem, não fazia ali uma reserva, eu cheguei a ter 3 carros importados, motos. Só que eu tinha 27 anos também, né? Então, tinha 27 anos, né? Tava saqueando a empresa e não sabia. Gastando o que não era meu. O que não era seu, era da empresa. Né? E aqui fazem muito esse erro hoje também. Tu vê muita gente fazendo isso. Muita gente? Não, tem mesmo. Às vezes até você que está assistindo aí, já aponta o dedo aí, para de saquear a sua empresa. E uma coisa que vem muito na minha mente, porque minha empresa sempre está escalando agora, né? E eu vejo o quanto é importante essa questão da organização. Manter os processos organizados da empresa e tudo mais. Como é que foi isso para você? Você sempre foi um cara organizado? Porque eu não, porque eu era um cara muito bagunçado. Eu era muito e agora eu tô percebendo o quanto que eu preciso ser organizado nas coisas e tudo mais do sistema. Como é que foi isso? E hoje, para operar uma empresa desse tamanho, qual que é o nível de organização? Obviamente você tem pessoas já que te ajudam a gerir isso tudo. Mas como é que foi para ter essa organização da sua agenda? Você tem um sistema que você coloca ou é só no papel? Não, antigo ainda? A gente tem, hoje na Enjoy, a gente tem a Enjoy na palma da mão, eu falo, né? Então, todos os meus sócios, como eu tenho, você abre o aplicativo, você vai faturação online, você vende as entregas. Então a gente criou 3 linhas de controle da Enjoy. Então a gente tem a faturação online, tem os fechos diários e tem o estoque tudo ali interligado. E foi uma coisa que eu aprendi lá atrás, que foi quando eu comecei a não centralizar em mim, procurar pessoas melhor do que eu. Então eu só consegui crescer muito porque eu peguei o melhor gestor, peguei o melhor financeiro, fui pegando as melhores pessoas e colocando onde elas são melhores do que eu. Então eu fiquei com essa parte só de tentar buscar o melhor para a empresa, tecnologia e aquela visão de crescimento. E a outra parte eu tento sempre ter a melhor pessoa para gerir. Então, Anderson, eu tenho uma pergunta interessante que
Hoje minha empresa também está sempre crescendo, tudo mais e tal. E tem muitos empresários que quase se perguntam isso. Qual que é o momento certo do empreendedor começar a delegar? Porque tem muita gente que fala, não, tem que começar a delegar no início, ou você chega até um nível de faturamento para depois começar a delegar. Qual que é a sua perspectiva sobre isso? O que funcionou para você? Olha, eu comecei a delegar mesmo, quando eu fiz esse curso, né? Mas a perspectiva é o que a pessoa ela tem que saber quando ela está no time de crescimento. E ela tem que juntar os dois. Ela tem que saber que ela vai poder crescer, vai ter capital suficiente para ela poder crescer e também para ela poder contratar as pessoas que vai tomar o posto dela no momento, né? Sim. Tem aquela parte, o cara, quando ele está sozinho, ele faz o financeiro, ele faz as vendas, ele faz a compra, faz essa parte toda. É o que eu fazia há um tempo atrás. Quando eu vi que tinha que crescer e tinha que delegar, então eu peguei um supervisor de loja, peguei um gestor de loja, depois peguei um supervisor, depois peguei um financeiro. Fiquei com essas partes. Sim. Depois peguei uma pessoa de transporte, fui colocando. Mas eu já estava crescendo, conforme ia entrando grana, eu ia colocando as pessoas chaves ali. Pode ser que tenha que trocar também, aquela pessoa talvez entra na empresa e não está com a visão que você tem também. Muitas das vezes, tu tem que passar algumas horas a mais na empresa, e se tiver um colaborador que não queira ficar umas 3 horas a mais também, não vira. Mas para ele fazer essa parte de crescimento, você me perguntou aí, e para começar a fazer, tem que começar a delegar, tem que pôr as pessoas ele vai ver a necessidade primeiro, olha, eu consigo, um exemplo, vender e fazer o financeiro, mas a parte de supervisão tem que ter uma pessoa, ou tem que ter um gerente, ou um subgerente, no caso de loja, né? Sim. No caso de loja eu fiz isso, coloquei um subgerente, um gerente, depois coloquei o financeiro. Mas você acha que tem algum nível de faturamento que a pessoa tem que estar, ou você acha que isso varia muito? Eu acho que ele tem que estar no faturamento que consegue pagar aquela pessoa, né? Sim. E sempre tentar buscar o melhor, porque se você buscar um bem a boca também não resolve. Não adianta. Não. Então, se você poder pagar um cara que seja muito melhor que você, por exemplo, financeiro. Eu contratei agora uma menina que vai vir para a nossa equipe para reforçar o crescimento. Então, além dela ser gestora, ela é gestora de 25 empresas. Ela é contabilista, é pós-graduada, fez não sei o que lá mais. Ela, na parte de financeira, ela está, como diz, bem elevada mesmo. A gente faz gestão, que para mim é muito bom. Aí vai ajudar a outra gestora. Então, é 2 pessoas fazendo essa parte da gestão e também do financeiro. A gente vai ter o segundo financeiro já dentro da empresa. Sim. Então, acho que ela tem que ver, olha, eu consigo pagar um bom gestor, um bom financeiro, então você paga o melhor. E assim vai trocando as peças, né? Vai saindo e passando para aquela pessoa. Eu acho que é o ideal. Para mim funciona super bem. E eu tenho falado com alguns amigos deles também. Eles sempre contratam os melhores. E tem muita gente que acha que é só o salário, né? Que a pessoa tem que pagar. Tem tanto de imposto, tem muita coisa, tem que prestar atenção muito nisso, né? Exatamente. E um outro gancho que eu acho que é muito interessante, que a galera vai gostar de fazer essa penúltima pergunta aqui, porque você tem horário, a gente também, e que é sobre a questão você fez um treinamento chamado NetTP, que é do Pablo Marçal e tudo mais, que também é um dos meus mentores, é o seu mentor também, um dos mentores, né? E acredito que você tem alguma experiência, teve alguma coisa diferente de ter feito MET? Eu já fiz 3, só que foi online. Você deve ter feito presencial, né? Você fez presencial. 6 METPs presenciais. Presenciais. E aí, como é que você diz? Cara, o primeiro METP que eu fiz foi com o Pablo, fiz 4 com o Pablo e 2 com o Thiago Rocha. Fantástico. O primeiro MET que eu fiz foi o IP aqui em Portugal, né? Foi 13 de abril, se eu não me engano, de 2024, do ano passado. E para mim foi a virada de chave, assim, da minha vida. Da minha vida. Porque lá eu consegui descobrir meu propósito, né? O meu propósito, que eu andava perdido sobre o propósito. Foi bem clarificado, 2 dias ali, foi bem. Quem se entrega de cabeça no IP consegue ter outra noção de vida. Tanto de família, de empreendedorismo. Cara, para mim... Espiritual. Espiritual. Se eu for contar, as pessoas não acreditam, então nem vou falar. Sim, você já imagina. Fora da caixa. O espiritual, para mim, foi o melhor deles, né? Sim. Depois de fazer o METP, eu fiquei bem claro na questão do propósito. Então, eu falo, hoje a Enjoy, eu vejo como uma empresa de propósito. Vou te falar 2 coisinhas aqui. Uma que meu filho me perguntou outro dia, para entender quando você tem que ter uma empresa bilionária. Hoje eu
procuro ganhar dinheiro com a empresa, não para mim. É para te explicar por que agora que você tem uma empresa bilionária. E eu aprendi isso quando eu vi o Pablo no Rio Grande do Sul. Quando ajudou o Rio Grande do Sul. Cara, tu sabe que é levantar um Augusta, um helicóptero de 20 milhões para levar água para pessoa que está com sede? Não tem lógica. Sim. Você tirar um helicóptero aqui do chão para levar água, cara, água de Que ele R$1. fez naquela época. Naquela época. E meu filho perguntou um dia para mim, eu tenho um filho de 18 anos agora, que é o Pedro Henrique. Eu conversando com ele na mesa, aí ele falou, pai, tu tá querendo crescer tanto, por quê? Aí veio na minha mente um livro, não sei, um livro não, um filme, não sei se vocês já viram, que foi aquele, A Lista de Schindler. Já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Aí o filme vem assim na cabeça, certinho. Eu falei assim, filho, vai ver lá a lista de Schindler e depois você me fala. Molecada de hoje em dia, só abriu o telefone, olhou assim, leu a sinopse, né? E entendeu que agora entendi que você quer que eu fique bilionário também. Resumindo, no filme, o cara é um cara que ele, acho que se não me engano, ele era alemão. Alemão não, ele era alemão. E ele comprava famílias. Comprava dos nazistas, né? Comprava aquelas famílias judeus para tirar eles da parte da morte, né? Sim. Salvou mais de 1000 famílias, se não me engano, 1000 pessoas. E tem uma parte do filme que ele tira o relógio e troca por uma família, porque ele tinha conseguido comprar, acho que os 2 filhos, ia comprar mais o pai e a mãe, uma coisa assim. Então já não tinha mais dinheiro para comprar essas famílias, que compravam como se fossem trabalhadores. Na verdade, ele estava comprando para salvar eles mesmo. Então ele pegou o relógio dele de família lá e trocou esse relógio. E o Pablo é a mesma coisa, vindo aqui, porque quando no Rio Grande do Sul, cara, ele não mediu esforço para poder ajudar. Foi impressionante. Por quê? Tinha grana. Sim. Então quando você tem grana, quanto mais grana você tem, mais você consegue ajudar. Eu comecei a escrever meu livro outro dia, estava vendo. Você escreveu o livro assim, tal. Aí fui ver, cara, eu já legalizei, minha empresa já legalizou de 2002 até agora, eu já legalizei mais de 350 imigrantes. Legalizei mais de 350. Sério? Entendeu? Todo mundo que trabalha na minha empresa dou contrato e você legaliza. Quando abriu a abertura aqui em 2007, a legalização, eu legalizei naquela altura mais de 100, uma tacada só. Mais de 100? Mais de 100. Eu tinha quase 140, 180 no geral nas empresas todas. Eu tinha quase 180 funcionários. Só na primeira tacada foi 100. Até me chamaram lá no CEF. Então, tu tá aí com 100 pessoas, como que é isso? Não, fui explicar, né? São pessoas que trabalham. Porque tinha muita. Já tava fazendo. Fraude. Tinha muita fraude na altura, aquela coisa. Não, tá aqui. Então, na questão do Pablo, lá do IP, uma das coisas que ficou muito foi a questão do propósito. Então, hoje, a minha empresa, a Enjoy Joy hoje, eu vejo que é uma empresa de propósito, porque eu consigo escalar ela. Eu consigo ir para qualquer lugar do país. Qualquer lugar do mundo eu vou. Tanto na parte do açaí, agora na parte da bebida. Entendeu? Então não é empresa que eu falo hoje, não é empresa por causa de grana para mim. É por causa de grana porque se amanhã tiver uma catástrofe, tiver qualquer coisa, Deus ou os que dão, né? Mas se eu tiver grana, eu consigo ajudar. Ah, com certeza. Entendeu? E isso eu vi no Pablo. Quando o cara torrou grana mesmo, ele torrou muito dinheiro dele para ajudar o Rio Grande do Sul. Como eu falei, cara, meteu helicóptero, avião, carreta, o que tinha lá, o cara colocou lá. As empresas ali para poder servir, né? Para servir. Exatamente. É munição, né? É isso aí, munição. Entendeu? E o que ele bate muito com a gente, quando a gente está lá nos eventos, nas reuniões. Ele bate muito nisso, né? Você tem que ter munição para você aguentar o tranco que vem. Cara, hoje em dia, infelizmente, o dinheiro é que manda. Você consegue comprar acesso, comprar tudo e ajudar, né? Você tendo grana. Então, a minha visão hoje de empresa bilionária é para isso. E para meus filhos ficar e eles já compraram essa causa já compraram já. Já compraram. Graças a Deus eu tenho filhos muito bons, sabe? Você tem quantos filhos? Tenho 2. Tenho o Beno que tem 26 anos e o Pedro que vai fazer 18 agora. Uou. Minha idade praticamente já. Você tem um filho da minha idade, eu tenho 25. Então é assim, é maravilhosa a conversa, viu, Anderson? Eu acho que quem está assistindo, até quem está aqui também no ambiente, está aprendendo muito. E tem uma última pergunta que eu sempre faço, e ela foi graças a um espanhol, que eu tava no Uber com ele dirigiu a Uber e tal, e ele tava falando sobre que Portugal era ruim e tudo mais, e Portugal, ele queria sair do país e tal, aí ele pegou e tava reclamando, né? E você vê muitas pessoas assim. E eu não vou te falar o que eu falei pra ele, mas eu quero que veja seu posicionamento
sobre o que você falaria se você tivesse a vontade e liberdade para poder falar para ele. O que você falaria para ele? De Portugal? Sobre Portugal e sobre essa questão da mentalidade dele estar reclamando do país em que ele está e tudo mais. O que você falaria? Cara, eu acho que assim, eu vejo muita gente falando isso, tá? Muita. Ah, Portugal não dá dinheiro, Portugal é isso, Portugal é aquilo. Cara, e cada vez mais eu vejo pessoas ficando milionárias aqui em Portugal. Uou! Cada vez mais. Eu tenho um cara, por acaso eu conheci um cara, através da minha diretora, que é a Ângela, conheci um cara que há um ano atrás, um ano e pouco atrás, o cara andava com um carrinho simples, velhozinho, aquela coisa toda. Hoje o cara anda com uma Mercedes assim, Top ponto, tá comprando casa e tudo. O cara morava na Irlanda, ganhava bem na Irlanda, veio para Portugal, porque Portugal tava dando mais dinheiro que a Irlanda, pra você ter uma ideia. Isso é um dos casos, fora os outros que eu conheço. Portugal tem sim, acho que qualquer lugar do mundo tem oportunidade, qualquer pessoa que queira trabalhar e tenha ação. Tem que ter ação. Mas tem que ter uma coisa principal nisso tudo: paciência. Paciência, né? Porque a pessoa hoje ela quer fazer tudo de imediatista. E não consegue. Tu vendo nas palestras, as pessoas querem ir e já ter o resultado no outro dia. Não dá. Mas Portugal tem muita oportunidade, sim, muita. Há muita. Você vê na página imobiliária. Cara, falta casa nesse lugar. Entendeu? E você liga para uma pessoa hoje, precisa trabalhar, precisa fazer isso. Não tem. Não tem mão de obra também. Não tem mão de obra. Qualificada? Não. Então, Portugal tem sim espaço, tem muito para crescer, tem muita oportunidade. Cara, muito. Vou dar só um exemplo. Na área de distribuição de coisas congeladas. Não tem, esse mercado não tem empresa para fazer distribuição de produtos congelados. Quem entrar fica rico. Já era, né? Não tem. Cara, vocês aprenderam aí? Aprenderam? Até quem tá aqui também. Aprenderam sim ou não? Anderson, obrigadão, viu, meu querido? Obrigado, eu. Maravilhoso, viu? Nosso podcast aqui, eu acredito que foi de grande valia para todo mundo e tamo junto e seja bem-vindo para os próximos podcasts aí. Você também tá com a gente de novo. Obrigado. Valeu. Vai ser um prazer. Valeu.